Recupere o tempo perdido. Uma das piores sensações que a gente pode ter é a de termos perdido tempo, ou a de sentirmos que desperdiçamos nosso tempo. Olhar para trás e sentir que você não fez nada de útil, não fez nada de produtivo e apenas viu os dias passarem, causa em nós uma frustração imensa. Mas você já parou para pensar que é possível recuperar o tempo perdido? Eu sou Edivaldo Oliveira, você está ouvindo Minuto Reflexão. E no episódio de hoje eu quero falar sobre como podemos recuperar o tempo que passou. Eu peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva nesse canal. Venha fazer parte da nossa comunidade. Nós já estamos chegando, estamos na reta final da marca de 100 mil inscritos. Se nós pudéssemos voltar no tempo, certamente a gente voltaria. Acho que uma das frases mais enganosas que alguém pode dizer é: eu não me arrependo de nada do que fiz, pois tanto as coisas boas quanto as coisas ruins me trouxeram até aqui e me tornaram quem eu sou hoje. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu gostaria de ter evitado uma série de coisas que eu disse e que eu fiz. E eu preferia aprender essas lições do jeito mais simples, ao invés de aprendê-las com meus próprios erros. E tudo bem ter arrependimentos em sua vida, isso faz parte da vida também. Sempre tem aquela situação que volta na nossa mente, onde pensamos que deveríamos ter agido de outra forma naquele momento. E também nos lembramos constantemente das discussões e de como não gostaríamos de ter dito certas coisas. Então, como podemos recuperar o tempo perdido? Tanto o tempo que perdemos fazendo e dizendo coisas das quais nos arrependemos hoje, quanto o tempo que gastamos ao não fazer nada e apenas ficarmos vendo os dias passar. Olha só, existe um jeito de fazer isso. E quando eu descobri essa forma, eu fiquei chocado. A única maneira de recuperar o tempo que se foi é deixando esse tempo ir embora. É um paradoxo, não é mesmo? Para recuperarmos o tempo perdido, precisamos aceitar que ele de fato está perdido e se foi. Mas eu garanto que a lógica por trás desse pensamento é muito simples. Quando você fica apegado àquilo que passou, seja em uma atitude errada, em uma fala desnecessária ou em qualquer outra coisa que só existe no passado, você fica preso, fica paralisado. E isso faz com que você perca e desperdice ainda mais tempo. Se você ficar pensando somente no tempo que você perdeu, você nunca vai recuperá-lo, pois você sempre estará com um peso gigante sobre os seus ombros e não conseguirá viver o presente e não vai conseguir aproveitar o tempo que você tem agora. Talvez você esteja pensando em como gostaria de ter passado mais tempo com seus pais durante a sua juventude. E hoje em dia remói esse sentimento e se fecha nele, ao invés de ir até seus pais nesse momento e criar memórias positivas com eles. Mas quem sabe a sua situação seja um pouco mais complexa do que essa, pois você se lamenta por não ter passado tempo com as pessoas que você amava antes delas partirem. E agora você sente que é tarde demais para isso. E isso te coloca num ciclo de frustração e solidão. Mas veja, existe sim uma forma de você recuperar o tempo perdido. Talvez não com as mesmas pessoas que você gostaria, mas com as pessoas que estão ao seu redor agora. Quem dera pudéssemos voltar no passado e dizer para aqueles que se foram o quanto nós os amávamos e o quanto eles eram importantes para nós. Mas acredite,
Algumas declarações de amor são feitas sem palavras. Às vezes são feitas com um olhar, ou em um pequeno preparo de uma deliciosa refeição, ou simplesmente com a presença constante de alguém na sua vida. Porém, isso só se aplica àqueles que se foram, pois sobre aqueles que ainda estão aqui do seu lado, você pode dizer o quanto você os ama. E você pode recuperar o tempo perdido e simplesmente passar mais tempo com essas pessoas. Sem distrações, sem a interrupção dos celulares e sem a inquietação que sentimos quando não queremos estar em algum lugar. Queira ser presente e queira estar com aqueles que você mais ama. Agora, sobre o tempo perdido em sua vida, seja profissional, sentimental ou mental, saiba que a forma de recuperá-lo é a mesma. Ou seja, deixando o tempo que foi perdido ir embora. Nos últimos anos, muitas pessoas que sofreram a vida inteira com variações de humor e de disposição, começaram a receber diagnósticos de doenças e distúrbios mentais. E começaram o tratamento de coisas que as atrapalharam ao longo de toda a sua existência. Quando alguém nos diz que uma pessoa foi diagnosticada como bipolar, ou quando alguém descobre que tem um nível de autismo, é comum que nós fiquemos chocados e entristecidos pela pessoa. Mas pense bem, é melhor sofrer e lutar contra algo que você não sabe o que é, ou ter plena consciência do que te atrapalha e buscar o devido tratamento para isso? Claro que o melhor seria que a pessoa não tivesse que sofrer por nada disso. Mas você entende o meu ponto aqui. Você que descobriu que perdeu tempo, por qualquer motivo que seja, e agora se sente frustrado por ter descoberto isso apenas nesse momento, veja bem, agora que você descobriu, você pode abrir mão de tudo isso que foi e se conectar com o que está bem diante de você, com as pessoas, as situações, com a sua realidade. Seria bom se todos nós soubéssemos exatamente o que fazer com a nossa vida, quando estivéssemos bem novos e dispostos. Mas saiba de uma coisa, nunca é tarde para recomeçar. E nunca é tarde para se despedir do que se foi e abraçar o que você tem agora. Você pode não ter a mesma disposição de antes, pode não ter os mesmos joelhos fortes, o mesmo fôlego, pode não ter a mesma facilidade em desempenhar tarefas, mesmo tendo dormido poucas horas de sono, mas independentemente de qualquer coisa, você ainda tem tempo. Você ainda tem o dia de hoje para fazer dar certo, para mudar o que precisa ser mudado e para recomeçar a viver. Se permita recuperar o tempo perdido, fazendo o que você pode com aquilo que está em suas mãos no momento. E ao invés de se lamentar por tudo aquilo que foi, firme o seu passo em direção a tudo aquilo que ainda está por vir em sua vida. Olhe à sua volta e veja que ainda existe muito para aprender. Ainda existe muito para descobrir, muito para amar. E você ainda tem muito tempo para ser amado. Não desperdice mais tempo se lamentando pelo tempo desperdiçado. Todos nós gostaríamos de ser mais pacíficos, de termos uma vida mais leve e tranquila. Só que isso é muito desafiador, pois a vida é cheia de situações que testam a nossa paciência, que nos levam até o limite. E essas situações muitas vezes nos fazem agir de maneira impulsiva. A primeira dica para você que é explosivo é: observe o tipo de pensamento que você tem alimentado. Não existe possibilidade de você entregar para as pessoas aquilo que você não tem. Ou seja, você só consegue transmitir aquilo que existe dentro de você.
E por isso, muitas vezes, tudo o que conseguimos expressar e tudo o que conseguimos entregar para as pessoas é raiva e agitação. Alimentamos pensamentos vingativos e odiosos o dia inteiro em nossa mente. E como esperamos reagir diante de algo que nos incomoda? Precisamos fazer uma autorreflexão diária e verificarmos dentro de nós o que mais tem sido alimentado e o que mais temos mantido em nossa mente. Porque aquilo que estiver ocupando a nossa cabeça vai ser aquilo que sairá da nossa boca. Outra dica para você agir com menos impulsividade é: não finja nenhum sentimento. Parece até contraditório, pois você acabou de ouvir que precisa filtrar melhor os seus pensamentos. E agora escuta uma dica te dizendo para não fingir nada. Mas esse é o ponto. Filtrar o que mantemos em nossa cabeça não impede que pensamentos ruins a invadam, mas cabe a nós potencializá-los ou não. E um bom jeito de não acumularmos sentimentos ruins dentro de nós, pois isso acaba fazendo a gente explodir em algum momento, é você expressar aquilo que sente. E não ficar focado na ideia de não sentir coisas ruins, mas sim focar na ideia de expressar o que você sente da melhor maneira. Respire, conte até 10 mentalmente, se coloque no lugar da pessoa, e mesmo que surja na sua cabeça diversas palavras que você sabe que poderiam fazer ela desabar, escolha explicar a sua frustração, sua irritação ou a sua raiva de um jeito gentil, de uma forma emocionalmente inteligente, e se expresse de maneira mais tranquila e calma, mesmo se expressando verdadeiramente. Lembre-se, a verdade é tão importante quanto a forma como ela é dita. E por isso temos que escolher as palavras certas, mesmo se tivermos plena convicção de que estamos certos em uma discussão ou em uma outra situação qualquer. Para ser menos impulsivo, observe o tanto de energia que você gasta em uma discussão. Seja uma discussão pessoal, presencial ou uma discussão na internet. E pense com você mesmo: vale a pena gastar tanta energia em algo que não vai dar em nada, que não vai chegar a lugar nenhum? Ao invés de gastar essa mesma energia em algo que pode ser útil, tanto para você quanto para aqueles que te cercam? A verdade é que existem pessoas que dão um boi para entrar em uma briga e dão uma boiada para não sair. E isso é muito problemático. Você já viu alguém tão jovem desperdiçando sua vida em vícios e coisas passageiras, ao invés de focar também no seu futuro e em sua formação como ser humano? Qual a sensação que isso te dava? Uma sensação de frustração, não é mesmo? Eu sinto essa mesma sensação quando percebo o tanto de energia que eu gasto para discutir com alguém e provar que eu estou certo, sendo que essa mesma energia poderia estar sendo gasta em aprender uma nova língua, em ler um livro sobre um assunto do qual eu preciso aprender, ou até mesmo para descansar, para assistir algo que me divirta, que me distraia. De qualquer forma, gastamos muita energia e esforço em brigas e discussões que não geram nada, não produzem nada de bom, e muito pelo contrário, elas tiram toda a nossa energia e força e prejudicam a nossa saúde mental e das pessoas que convivem com a gente. É uma questão de escolha e de colocarmos na balança, pensando: isso não vale o meu desgaste e não vale o meu tempo, e eu prefiro usar essa energia para outra coisa. A minha última dica para você conseguir ser menos impulsivo é: trabalhe a paciência e não a distração. Muitas vezes usamos os nossos celulares incessantemente
com a desculpa de que estamos relaxando a mente. Mas é impossível que uma mente descanse com tantas imagens, sons, informações e conteúdos. E ao invés de relaxarmos, estamos apenas nos distraindo. Nos distraindo do quê? Você me pergunta. E eu te digo, nos distraindo da nossa própria impaciência. Cauterizamos a nossa mente com conteúdo atrás de conteúdo, série atrás de série, filme atrás de filme. E pode ser que quem nos vê pense que estamos relaxados. Porém, basta qualquer coisa que nos incomode um pouco para que a nossa impulsividade venha à tona e toda a nossa raiva se instale na nossa fala durante uma discussão. Trabalhe a paciência e não a distração. E não fuja do problema. Não fuja do fato de você estar precisando de um descanso para sua mente, de uma pausa em sua vida, para rever suas próprias atitudes, para rever tudo o que tem sido carregado em seu coração e para reavaliar o que realmente importa em sua vida. Se é a sua paz ou o prazer momentâneo que o consumo excessivo de conteúdos provoca na nossa mente. Às vezes, o melhor a se fazer é sair do seu celular, olhar em volta, apreciar uma paisagem, fazer algo produtivo, sair para caminhar um pouco, enfim, ficar diante de uma tela o tempo todo só nos torna mais e mais impacientes e, por consequência, mais impulsivos. Essas foram minhas dicas. Eu espero que você consiga as colocar em prática. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva nesse canal e ative as notificações e que você escreva aqui nos comentários: eu serei mais tranquilo. Se eu pedisse para você se descrever em algumas palavras, de que maneira você se descreveria? Talvez você usaria sua profissão para se descrever, começaria dizendo em qual área você trabalha, ou quem sabe você diria em qual curso superior você se graduou. Talvez você diria algum dos seus hobbies favoritos, como assistir a filmes ou praticar exercícios físicos para se descrever, ou simplesmente começaria a dizer suas características pessoais. Se descreveria como sociável ou talvez tímido, como sendo uma pessoa mais agitada, ou se definiria como sendo alguém mais calmo. Porém, essas são as coisas que dizemos em voz alta quando precisamos nos apresentar a alguém. Mas existem as coisas que dizemos a nosso respeito, mas que não saem da nossa mente. Coisas que não são ditas em voz alta. Quando o assunto é sobre as características que nos definem, infelizmente, muitas vezes, a primeira coisa que conseguimos pensar são em nossos erros. Algumas coisas ruins que dissemos a alguém que amamos em um momento de raiva, aquela atitude precipitada que tivemos em um momento de profunda tristeza, ou até mesmo aquela conclusão que tomamos a respeito de alguém de forma errada e precipitada. Tudo isso fica guardado em nossa mente e vem à tona quando tentamos nos reconectar com a gente mesmo. E isso causa em nós uma grande frustração, pois ao tentarmos descobrir quem de fato somos e quais são as características que predominam em nós, nós nos deparamos com uma porção de erros e falhas. Porém, os nossos erros não nos definem. Eu sei que é muito vago dizer isso e parece o tipo de coisa que dizemos para nós mesmos ou para outras pessoas quando estamos tentando colocar panos quentes em cima de algo ruim que fizemos ou que esse outro alguém fez. Mas eu vou te dar um exemplo. Imagine um atleta que está treinando para competir nas Olimpíadas, lutando taekwondo,
Ele passa dias, meses e anos treinando no seu país. Ele segue dietas rigorosas para atingir o peso da sua categoria. Passa por processos de desidratação e ainda tem que potencializar ao máximo todas as suas funções cerebrais e corporais. Até que certo dia, o grande momento chega e ele finalmente compete nas Olimpíadas. Porém, logo na primeira luta, ele perde. Pois mesmo com todo o preparo que ele teve, com toda a determinação, por algum motivo o nervosismo tomou conta do atleta e ele não conseguiu vencer. Frustrado e desanimado, ele volta para o seu país, se considerando um perdedor, pois de fato ele não venceu a grande competição da sua vida. Certo dia, esse atleta, enquanto arruma o seu quarto, abre a sua pasta de documentos e vê a sua carteira de trabalho. E quando ele a abre e lê o cargo de atleta escrito nela, ele se lembra de todo o seu esforço e coragem e se enche de emoção e alegria ao se dar conta de que mesmo com a derrota, o que o define ainda é o título de atleta. Talvez aquilo que te define não está escrito em lugar nenhum. Mas veja pelo lado positivo disso. Se não consta em lugar nenhum aquilo que você é, significa que cabe a você dizer para si mesmo e para o mundo o que você verdadeiramente é. O passado não existe mais. E mesmo que tentemos viver nele, mesmo que nos culpemos por ele, assim como o sol se põe todos os dias e nasce novamente no dia seguinte, o passado também fica para trás e abre a possibilidade de um futuro diferente. Temos essa mania de achar que a vida é uma matemática simples e pensamos que para ser uma boa pessoa temos que ter mais acertos do que erros. E ficamos sempre contando quantos erros e quantos acertos tivemos ao longo da nossa vida. Mas as coisas não são tão simples assim. Pessoas se esforçam para serem incríveis e se empenham para nunca errarem, mas podem cometer um único grande erro, e esse erro pode destruir a sua vida e a de mais alguém. Assim como uma pessoa que vive errando pode acertar em uma determinada coisa que vai mudar para melhor a sua vida e a vida de outras pessoas. Coloque isso na sua mente. Ninguém é verdadeiramente bom, mas existem aqueles que se importam em tentar melhorar e acertar. E existem aqueles que simplesmente não ligam para como os seus erros afetam a sua vida e a vida das pessoas que o cercam. Você precisa identificar em qual grupo você está. E a partir disso, precisa entender que os seus erros não te definem, pois na verdade, nem os seus acertos te definem. Quando falamos de seres humanos, nada é definitivo, pois um dia você acerta em algo e no outro você erra em outra coisa. Um dia você deixa alguém muito feliz, mas no outro você cria uma grande decepção na vida de alguém. Nós não somos constantes o tempo todo. Vivemos entre altos e baixos. E isso não é um sinal de desequilíbrio, mas é um sinal de humanidade. Claro que não devemos usar isso como desculpa para fazermos e dizermos tudo o que nos der vontade. Mas também não precisamos viver nas sombras dos nossos erros. Se algo tiver que nos definir, que seja a nossa vontade de melhorar a cada dia, que seja a nossa força para levantar da cama todas as manhãs e tentar fazer as coisas de modo diferente, e que seja a nossa capacidade de nos reerguermos a cada queda. O que não podemos fazer é deixar que os nossos erros nos definam, pois eles criam em nós a ideia de que somos de uma determinada maneira e ponto final, e nos tiram a ideia de que podemos melhorar,
podemos mudar e crescer. Você pode sim ser uma nova pessoa e agir de uma maneira diferente. E tudo começa quando você percebe que o passado já se foi. E o que cabe a você é tentar provocar uma mudança para que o futuro seja melhor e seja diferente. Eu sou Edivaldo Oliveira, esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. E se você ouviu até aqui, comente: os meus erros não me definem.